Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quinta semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então o sumo sacerdote e os fariseus reuniram-se em o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamados Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Se vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, muitas vezes nós vemos ou até mesmo participamos de projetos que não promovem o outro, de projetos que muitas vezes têm interesses ou segundas intenções, né? Exatamente aqui, Jesus, alguns que viram o que acontecera, aqui está narrando o fato da ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, e alguns judeus que estavam lá se apaixonaram, entenderam que estes sinais que Jesus realizava, esses sinais eram sinais importantes. Alguns fariseus entenderam perfeitamente esses sinais e outros não entenderam, ou já tinham no coração uma má intenção, não uma reta intenção, mas uma má intenção no coração, e foram avisar os sumos sacerdotes daquele tempo.
E aí eles ficaram muito angustiados, preocupados, porque, imagina, alguém que estava morto, que já cheirava mal, como dizia uma das irmãs, Jesus manda tirar do túmulo. Lázaro sai para fora e todos que lá estavam assistem isto. Então, os sacerdotes, naquele tempo, começaram a preocupar-se, porque tamanho milagre, tamanho sinal, não teria como não reconhecer, uma vez que aqueles que lá estavam assistiram, viram, testemunharam o que acontecera. Bem, o ponto mais importante aqui é que tomaram exatamente a decisão de matar Jesus depois que Jesus fez esse grande milagre, de tantos outros que Jesus fizera. Talvez ficasse no esquecimento, talvez o milagre daquele cego, daquele coxo, daqueles leprosos, talvez esse milagre caísse no esquecimento, porque é muito fácil nós esquecermos as graças que Deus já derramou na nossa vida. É muito rápido, é muito fácil. Então, pode ser por aí mais uma ressurreição. Alguém que estava morto e voltar à vida, isso marca profundamente muito mais. E aí, os sumos sacerdotes começaram a preocupar-se, até que Caifás, um dos sumos sacerdotes, aquele que tinha a responsabilidade naquele tempo, naquele dia ou naquela semana, não sei, era o que estava em função, né? Assim eles se dividiam, tinha essa função, e eles, olha, é melhor que um só morra do que todo o povo perecer. Ele falava não por ele mesmo. Olha, amados irmãos, olha como prova aqui quando Deus quer, não tem jeito. Quando Deus quer, Deus faz. Deus fez um homem de coração ruim, profetizar que Jesus morreria e que essa morte salvaria o mundo. Salvaria o mundo. Olha aqui como é bonita essa passagem da boca de um homem mau, ou seja, da boca de quem não crê, na boca de quem prefere viver no seu palácio, no seu conforto, do que a salvação do povo, mas ele profetizou, porque o Espírito Santo usou aquele homem naquele momento para falar. E ali, amados irmãos, começaram a tramar contra Jesus. Amados filhos, é muito interessante percebermos, amados filhos, que em 3 passos se dão a tentação do demônio, se deu nessa lei, né? Primeiro, pensar, reunir, se reúnem, depois se angustiam e depois vem o alívio com a solução. Decide, sentenciam. Jesus já foi condenado, não naquele julgamento, não neste julgamento que nós vamos ver agora há pouco. Jesus fora condenado aqui hoje, nessa passagem de São João. Aqui Jesus foi condenado porque decidiram matar Jesus. Foi uma decisão, ali foi a decisão. E aqui, amados irmãos, é preciso sim percebermos e
entrarmos nessa dimensão que nós precisamos de fato ter um coração longe da maldade desse mundo para não sentarmos na mesa dos zombadores, para não participarmos das maldades de quem tem segundas intenções. Toda hora, meus filhos, nós somos chamados, provocados, porque alguém tem uma verdade e nós que acabamos comprando a verdade desse alguém, mas essa verdade muitas vezes, talvez nós não percebemos o quanto vem para destruir alguém. Isso é um sinal diabólico. Jesus realizou sinais do céu e o diabo realiza sinais dele próprio. E aí é preciso evitarmos tudo aquilo verdadeiramente que vem do mal, que vem do demônio. Sentar na mesa dos zombadores, decidir pela infelicidade de alguém, com uma fofoca, com uma mentira, com uma calúnia. Decidir é matar o outro, é tomar a decisão de fazer alguém infeliz. Então nós precisamos perceber, Deus nos dá sinais, continua nos dando sinais, mas o demônio também dá sinais. E aí precisamos perceber o que nós queremos de fato, porque não dá para ser de Deus, da Igreja Católica Romana, e continuarmos fazendo as inspirações do demônio. Repense a sua vida. Vamos repensar a nossa vida, a nossa maneira de ser. Vamos repensar as nossas atitudes e vamos tomar a coragem e voltar a nossa vida para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de vivermos a fidelidade ao modelo de São José. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, santifique, abençoe e nos ajude no nosso Instituto Rainha do Clero, que tem o seu nome. Nos conceda a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.